Aí, tamo no ar. Deu tudo certo. Fala, meu irmãozão, como é que você tá, cara? Tudo bem, tudo de boa, graças a Deus. E contigo, tudo tranquilo? Tá tudo em paz. Teu horário aí é violento, né? Você tá onde? Que horas são aí agora? Agora são 9 e um pouquinho aqui. Da noite, Quase, né? quase na hora de dormir já. É, então, eu tô ligado. Eu tô ligado. A gente tava tentando fazer uma parada de novo. Lembra a primeira que a gente fez, que tava o Lineker junto e tal? Vocês estavam muito bonzinho, né, cara? Foi Não muito. saiu, né? Foi todo mundo. Saiu Foi sim, muito saiu. respeitoso. Então, eu até tinha falado, eu falei com você antes, eu falei com ele antes, eu falei, olha, a pegada do An é diferente, não vai se xingar lá e tal, porque os caras não curtem isso. Mas aí ficou muito bonzinho, assim, tipo, ficou ficou uma mesa redonda. Mas não tem como, tipo, se colocar eu e ele, não vai dar, porque mesmo que eu fale, ele não fala. Então, Ele- É você que dá uma pimentada na provocação ali. tento dar, mas ele é tranquilo demais. É foda. Tem que ter uma cutucadinha, uma provocaçãozinha, não tem? Não é bom? Ah, tem que ter, né? Tem que ter. E também, tipo, eu acho que mais é se expressar, né? Falar o que você tá sentindo ali no momento. Eu acho que a galera guarda muito pra si mesmo, assim, acaba com receio e tal de falar, acaba guardando muita coisa. E eu vou Exatamente. e falo, entendeu? Falo o que eu tô sentindo mesmo e é o que acontecer, aconteceu. Mas é porque eu acho que tem que dar uma. O pessoal perdeu muito, ficou muito 8 ou 80, né? Porque, tipo assim, ou você não fala nada ou passa do ponto, né? Não tem, Exatamente. não tem aquela provocação igual da old school, tá ligado? Os caras falam, ó, porra, vou te apagar amanhã lá, vou. Eu lembro dos caras do jiu-jitsu, tá ligado? Um olhava pra cara do outro, o cara falava assim, vou passar tua guarda. Cara, isso era uma ofensa, assim, tipo, É, absurdo, tá ligado? Você fala, que passar minha guarda, tá maluco? algumas lutas ainda a gente acha que tem uma rivalidadezinha assim já personal, né? Aí acaba dando essa vendida, mas é como tu falou, acho que hoje em dia ou a galera fala demais ou não fala nada. Exatamente. A gente tá com a luta marcada, né? Não é revanche, né? Porque alguém venceu aquela luta ou ficou no contest? Ninguém venceu. Ficou no contest, né? Então não é revanche. É a outra. Vamos fazer de novo. Aperta o reset e Né? vamos lutar de novo. Isso deu uma apimentada pra essa segunda luta? Ah, eu acho que sim, eu acho que muita gente, né, não esperava que a luta. Acho que ninguém esperava que a luta Ninguém terminasse. esperava. Mas também eu acho que muita gente não me conhecia antes da luta, entendeu? O Lineker era um favorito bem grande na luta, então eu acho que surpreendeu muita gente. E isso vai fazer com que todo mundo queira assistir a segunda luta, né? Queira assistir a revanche, vai Exato. fazer que a revanche venda mais. E essa é uma das razões que eu falei que eu acho que eu até gosto mais da situação atual que a gente vai lutar de novo, porque o Lineker, ele ainda assim é o maior nome ali do peso galo no Sim. onde. Tipo assim, se a gente pensar agora numa luta de um oponente, pra mim, que daria uma luta boa, que a galera assistiria, é ele, né? Exatamente. Então eu acho que é bom que essa luta tá acontecendo novamente e a gente vai ter a oportunidade de fazer tudo diferente. Quem que é o Então, maior, o maior nome? A gente tá com um atrasinho aqui, eu não quero ficar falando em cima de você, desculpa. Quem que é o maior nome da tua divisão, assim? É o Lineker mesmo ou tem algum que a brasileirada não conhece, que você fala, porra, esse cara aí, tipo um asiático, então, alguma coisa? mesmo, é o Lineker, tipo, antes do Lineker era o Bibiano, né, o campeão, Aham. e o Bibiano foi campeão, acho que 10 vezes, muito tempo campeão,
E o Lineker veio e ganhou. Então, o Lineker também pela história antes do Oni também. Eu acho não, tenho certeza que tipo, se a gente tivesse que pegar uma luta igual achei a galera que todo mundo assistiria, gostaria de ver, é essa luta. É ele mesmo, né? É ele mesmo. E é a tua chance de brilhar, né? E capitalizar e, e deixar o teu nome ser conhecido, né? Pô, que É, você acha? Que, né? que você acha que rolou na primeira luta lá? Se você puder fazer. A gente vai assistir ela aqui, aí eu quero. Mas a hora que a gente estiver assistindo, eu quero que você vá fazendo uma análise sua, assim, dele. Tipo, essa hora aí eu tava pensando isso, ele fez assim e tal. Mas assim, o que você tirou daquela luta lá? Que você fala, caralho, cara, aquele copo ali não tinha quebrado daquele jeito que os caras mostraram no vestiário. Porque ficou mó polêmica, assim, né? Tipo, acho que o empresário do Lineker mostrou o Cup, assim, todo destraçado. Aí uma galera falando, cara, isso Foi, não existe. ele tava quebrando, ele levou pro vestiário pra quebrar a coquilha pra depois postar no Instagram, pô. Postou a coquilha toda quebrada. E aí, o que você acha que rolou ali no. Ah, eu acho que, tipo assim, pra mim, eu acho que a luta já tá no passado, né? Eu já não. Muita gente falou que eu tava ganhando a luta, que eu tava muito bem na luta, mas pra mim isso já é passado, independente de eu estar bem ou não, agora é outra luta. E então, pra mim, tipo, eu já tentei, já esqueci tudo que passou, mas eu acho que foi uma luta boa. Eu esperava um Lineker diferente. Eu acho que ele me respeitou muito. Não esperasse que ele fosse me respeitar tanto naquela luta. É, mas eu acho que eu acabei sendo um pouco. Tava um pouco apressado, querendo terminar a luta muito rápido. E acabou que eu acabei dando umas possibilidades para ele me levar pro chão. E esse foi uma das partes que eu não gostei depois quando eu assisti a luta. Eu não fiquei feliz, porque eu não acredito que ele tenha melhores qualidades do que eu no wrestling, na trocação. Então, eu acho que essa é uma parte que eu tenho que ficar mais calmo, eu não preciso ter pressa, mas eu acho que eu tava mais com a cabeça de desafiante, entendeu? Eu queria chegar lá, Hum, queria mostrar isso, eu queria acabar com a luta. Eu era um lutador ali que tava ali para acabar com a luta e tava indo para cima para acabar com a luta. E eu acho que depois dessa luta, eu, até pelo fato de como a luta terminou, acabou que me ensinou bastante a ser paciente, a ter mais calma e esperar o momento certo. E eu acho que o aprendizado que eu tirei da luta foi esse, ser mais paciente. E agora eu tô com a cabeça totalmente diferente. Não tô mais com a cabeça de desafiante, eu tô mais com a cabeça de campeão. Entendeu? Pensando na luta como um todo. E isso vai legal. ser muito grande vindo pra essa revanche. Bem legal. E explica pra galera ter uma noção, assim, tipo, quando os caras falam, até de golpe baixo, assim, às vezes quando acontece, a hora que pega em cheio, assim, dói? Ou o que você sente, assim? É como. Eu já botei aqueles pads de corpo, assim, e o Borrachinha, que é um amigo meu, deu uma burdoada no colete, né? E você sente uma pressão foda, assim, sabe? Com aquele. Como é que é com o copo, assim, quando é. O que eu tô querendo dizer assim, e não tô querendo que você fale mal do Lineker, nada assim. É só pra galera mesmo entender. Tipo, se pegar em cheio, sem querer, ninguém vai lá chutar o saco do cara de propósito, entendeu? Se pegar em cheio, é pra parar a luta? Dá de parar a luta mesmo? Tipo, dói assim? Tipo, doer dói, claro, né? É uma parte que é bem sensível, mas a coquilha tá justamente para isso, né? Para evitar o impacto direto. Aham. E a gente vê praticamente quase todo evento tem situações assim, e a gente vê que a galera volta, né? Eu acho que uma maneira bem legal da gente imaginar a situação vamos colocar ele em outra situação, numa situação que ele tá ganhando aquela luta. Será que se ele tomasse aquele Hum. golpe, ele ia parar?
ou ele ia voltar se ele tivesse ganhando, entendeu? Então eu acho que se você olhar por esse lado, dá pra dar uma pensada legal, entendeu? Entendi. Entendi. É, faz sentido, faz sentido. Ó, vou colocar a luta aqui pra gente assistir, tá? E aí a gente assiste junto. Eu tô sempre agradecendo o An, o Chatri, o pessoal todo aí que libera as imagens pra gente assistir. Então, ó, eu vou botar aqui, a gente dá uma comentada, como é que tava a arena lá, como é que tava a torcida, o que você tava sentindo, tal, que isso essas partes são bem legais. Você consegue ver legal? Eu vou até baixar a luz aqui, ó. Vamos ver, peraí. Tô conseguindo sim. Ó lá, vê se melhora, assim, ó. Porque, ó. Vamos lá. A hora que a gente tiver... Ó. Eu vou passar esse pedacinho. E aí... Ó, John Lineker. Vai começar, hein? Por que esse negócio não sai da tela? Ah, agora foi ela. O que você tá pensando numa hora dessa, assim, tipo, uns 5 segundos antes de começar? Eu olhei pra ele e falei, ele tá nervoso. É mesmo? Foi. É importante pegar, igual você fez, assim, tipo, tocou o sino, você já corre pro centro do círculo ali pra dominar, tipo, essa área é minha aqui, né? Não é isso? Já é uma pressão também, não é? Ah, eu acho que, tipo, como eu sou acostumado a lutar kickboxing, sempre a gente já encontra no meio ali, já trocando porrada, entendeu? Então eu acho que eu já vou pra... Já começa a luta ali, já pra porrada mesmo. Ó, vai fazendo dá uma de minotauro aí, vai fazendo análise aí ó, enquanto rola. Aí, ó, já tá chegando, tipo, no primeiro minuto, assim. Como é que você sente aí, tipo assim, primeiro minuto você fala, pô, tô legal, ele tá mais na defensiva, o que você tá... Tocada pra canhoto, né? Aí eu fiquei esperando pra ver o que ele queria fazer. Mas eu acho que ele tava querendo só dar uma confundida mesmo. E a diferença de altura de você pra ele, te dá muita vantagem, você acha? Ah, dá porque eu uso bem a distância, né? Mesmo quando os caras são da minha altura, eu uso bem a distância. Então se tu é menor, ainda piora mais ainda. Aí foi né, agora fora que eu pensei que eu vou dar um joelho nele. Agora, sim? É que ele tava de canhoto. Ah, Vou andar e vou dar com a perna da frente. aí, ó. Foi no corpo, pegou bem. Aí ele voltou pra destra. Eu falei, ele sentiu. Eu comecei a apertar. E o que um cara que nem ele deve estar pensando, veteranão, assim, né, cara? Com uma experiência fodida, assim, e falando, caralho, esse moleque tá vindo pra cima na pressão. Eu acho que ele deve pensar, caralho, ele bate mais forte do que eu imaginava. Moleque atrevido, né? Essa aí foi a hora que eu tentei dar uma joelhada ali do nada, foi o que ele queria, dar uma respirada. E aí ele ficou só me segurando, ele não fazia nada, ele ficou só me segurando, fazendo força, porque vou dar uns cotovelos nele. Toma. E o juiz não levanta? Pô, Não, aí tudo bem, porque aí ele tá meio que tá dando golpe, já tá, não sei o quê, mas se fica amarrando ali, o juiz levanta, né?
Levanta, mas, pô, eu não gosto de esperar, né? Essa é a hora que você falou que você aprendeu a ser mais paciente, né? É. Aquele corner que tá ali é o teu ou é o do Lineker? É o do Lineker. É o do Lineker? Isso. Deu uma travada agora pra mim. Pera aí, que acho que agora voltou. Load. Agora voltou. Você travou, Tá me você ouvindo? travou tudo aí agora. Agora eu tô. Voltou? Tá vendo eu agora aqui, ó? Vai, Ah, então beleza. vai. Vou soltar então. Ó, falta 45 segundos pro. O corner dele Isso, falando tá com ele em falando português? Rola uns códigos assim, ou você consegue ele tava escutar meio que bem? querendo Tipo, me dá pra deixar com você. raiva. Teve uma hora que ele já deu tudo, não Como sei assim? o Por quê. quê? Umas coisas da. Vocês ouvem tudo isso, né? Vocês ouvem tudo, né? É muito Teve uma hora engraçado que eu pensar botei isso, ele né? no. Vou mostrar essa hora. Teve uma hora que eu botei ele no corner assim, eles falaram assim: vem no box, vem no box. Essa tua entrada com o joelho, com essa joelhada É que você porque eu dá, é tenho um bem tempo boa, bom, né? né? É. E rápido, né, cara? Você chega chegando É. já com a. Cara, é muito engraçado. Vocês escutam tudo que o corner dos caras tá falando. Então, tipo, os caras vai pra cima, É. vai, porrada, porrada. Tipo, se Você ele fala, pô, tô fala, aqui, vai tô mão esquerda, ouvindo. mão direita, eu escuto também, entendeu? Você ganhou o primeiro round. Aquela queda que ele deu, será que não foi. Como é que funciona os juízes lá no One? Porque Ele é é bem diferente a cultura lá, né? pela luta Do toda, que né? do Não é UFC, por exemplo. round. Né? Aí se tiver que pontuar esse primeiro round aí, você dá pra você ou você dá Não, pra a ele por primeira causa da a queda? gente dá a primeiro critério é dano, né? Quem fez mais dano. Então, ele me Ah, derrubou ali, tá. mas ele não Entendi. bateu, então ele não fez nenhum dano. Aham. Porque, pô, às vezes no UFC você vê os caras fazem umas quedinhas bobas assim e os juízes É. dão pro cara, né? Porque fala, ah, Eu acho que derrubou, ganhou. a regra do Como ONI é assim, bem cara? Não favorável funciona para assim. striker. É verdade. Ó, entrou bem ali também. E aí agora, por exemplo, ele que tá controlando o centro ali, você quer trocar essa posição ou você luta bem assim com as Então, eu costas pra grade? esperava mais que ele fosse lutar assim, né? Eu gosto de lutar com andando pra trás, porque eu consigo bater andando pra trás. Então eu tava esperando que mais. Só que ele tava com muito medo Aham. de levar joelho, né? Então ele não tava entrando, ele não tava soltando as mãos como ele sempre solta. Aham. Eu imagino que um cara com o QI de luta que esse cara tem, que vocês têm, né? Que lutador profissional tem. Eu noto aqui, assim, eu falo, cara, essa tua entrada de joelho aí é muito boa. Você imagina os caras, né? Os caras falam, Eu caralho, acho tem que que tomar tipo, muito cuidado com isso, porque, depois que porra. você toma o primeiro Ó, também, você fica mais alerta. Aí, ó, aí foi o joelho que eu errei exatamente. e ele já grampeou ali e derrubou. Essa queda é mérito dele aí. Foi no tempo bom. E é aquela paradinha, né, cara? Você, um errinho ali, o cara capitaliza no erro, muda tudo, né? Ele entrou uma mão esquerda Aí boa foi ali na hora agora. que Você eu fui sentiu tentar essa dar daí, um não? cotovelo nele, ele voltou cruzando. Eu senti assim, mas tava de boa. Falei, vou dar uma movimentada.
Tipo um shake it off, Aí né? Tipo, você dá uma pulada ali, sai ele os começou a unidos. bater na minha nuca, o árbitro falou, não bate na nuca, e ele bateu na minha nuca. Eu fiquei com raiva, vou dar um cotovelo nesse cara. Quando eu fui dar um cotovelo, ele deu um cruzadão. Falei, caralho, vou dar uma movimentada. É, ele teve esse momento dele aí, foi bom. Foi parecido com a abafa que você deu no primeiro, né? E aí você ficou um pouco mais lento ali. Aí é porque tá mais apreensivo do cruzado ou tá sentindo ainda? Eu falei, dessa hora aí, eu acho que foi a hora que eu abri o olho dele, né? Aí depois que eu abri o olho dele, eu sabia que a luta pra ele tava perdida. Aí eu falei, vou ficar batendo só de longe. Que atrapalha demais, não atrapalha? Dele, né, mano? Você viu que no UFC os caras pararam a luta do Davidson Figueiredo, né? Tá feio. Nossa, o olho dele tá feio mesmo, e ali cara. Inchou e cortou, ali né? já frustra muito, né, pra ele. Então eu não precisava me expor mais. Eu sabia que eu tava ganhando a luta. Sim. Qual golpe foi que deu esse estrago no olho dele? Ó, falta um minuto pra acabar e acho que no replay eles devem mostrar. Eu não vou voltar pra gente ver, porque depois eu não consigo sincronizar aqui, fica uma Vai bagunça. mostrar no replay. Vai. E aí já muda completamente, né? Ele tava no momento bom e agora ele tá aí acuado, andando pra trás. É foda, né, cara? Luta é um negócio sinistro, né? Então, mas é exatamente isso, né? Tipo, ele pensou que tava um momento bom pra ele ali, mas a que ele fez depois, ele acabou se expondo, né? Que ele tava bom até o momento, ele tava tranquilão. Exatamente. Quando ele começou a se expor, foi a hora que eu peguei ele. Exatamente. Ó, entrou outra. E aí lutar com um olho só já aconteceu com você, lógico, né? Mas o que muda? Tipo, botar um... atrapalha muito, né? Psicologicamente aí ele tava muito mal, mano. Você vê que quando ele vai no corner agora, ele tá totalmente desesperado. Nossa, cara, olha o olho dele, cara. Nossa. Pô, eu tô surpreso que não chegou a fazer algum outro, um estrago, tipo orbital, essas coisas não, né? Porque ele tá voltando agora. Não tá agora, Vocês vão lutar o mês que vem, não é isso? 15 dias. É. Caralho, já? Eu tava achando que era em março, já. Cara. Nossa, olha, cara. E é o que você falou, né? No jogo de olho, não abre mais, cara. Num jogo de detalhe, assim, né, cara? Porque, porra, num nível super alto, é o detalhezinho ali que faz a diferença, né? Que é o que a gente tava falando. Ele cresce naquele momento, ele acerta uma mão boa, ele cresce, se expõe, você acerta ele e olha isso. Fez toda a diferença. E aí você chega no terceiro round, o cara com um olho só, o cara vem pra morte, né? Tipo, não vem? Isso, tipo, né? Cara, ele agora. Pressionando, eu falei, ele vai querer jogar as mãos igual um louco. Só que, mesma coisa, ele não entrava com medo de tomar joelho, que o joelho tava esperando ele. Na hora que ele entrasse, ele dá joelhada. Aí ele tentou derrubar. Foda, né? Já sabia, eu vou defender a queda e depois disso ele vai estar morto. Aí ele tentou fazer uma surpresa, mas estava de boa. E suado desse jeito já é difícil era muito pegar, difícil né? pra eu conseguir pegar ali. Só se ele fosse um profissional de chave de perna. Gordon Ryan.
Pô, o cara lutar com o olho só muda toda a postura, né? De reflexo, de visão de luta, né? Ele, no caso ali, por exemplo, você não conseguiria ajustar pra aproveitar aquele lado direito dele que ele não tá vendo porra nenhuma? Tem como fazer alguma coisa assim? Tentando bater mais no olho dele mesmo, né? Pra piorar mais, Pra deixar pior, né? E ele meio que já tá por tudo ou nada, né? Porque você vê que ele tá soltando ele tava as cansado, porradas, né? tipo... Ele tava respirando já muito pesado, então mesmo que ele quisesse ali tentar acertar as mãos, era difícil pra ele, porque ele não tava conseguindo. Tá bem lento, tá mais lento, eu né? já tava conseguindo ver tudo. Aí nessa hora que eles falou, vem no box, vem no box. Eu tô ouvindo, vem no box, vem no box. E aí você já fica esperto, né? Fala, bom, ele vai vir no box. Querer bater, ó. Toma. Cara, E essa é a hora. O narrador tá falando, pô, eu não acho que foi baixo, eu não acho que foi baixo. A primeira foi em cheio, né? Ó o replay, vamos ver. Ó, bum, entrou no... Ele sentiu muito, né? No joelho. A joelhada pegou mesmo. É. Pegou na coquilha mesmo, né? E aí, o que você tá pensando nessa hora aí? Foda, né? Eu olhei pro meu corner e falei, ele não vai voltar, não. Acho que deu já, né? Não tem mais o que ver, né? Dá uma coceira assistir essa luta aí de novo? Mano, teve umas... Depois da luta, fiquei um monte de tempo assim, toda hora que eu assistia, eu ficava com raiva, ficava pensando várias coisas, agora eu já tô... falta 15 dias pra próxima, essa aí já é passada, agora o foco é só no futuro. Exatamente. É assim mesmo que tem que ser, porra. Assim mesmo que tem que ser. Cara, que lutão, né, bicho? Que lutão. Foi um... E o que eu fico impressionado, que eu adoro assistir luta com o cara que tá lutando, assim, porque sempre sai umas paradas que a gente que tá assistindo pela TV, assim, não tá ligado, tá ligado? Não tem ideia. Tipo, você ouvindo o corner do cara falar, essas coisas é muito legal. Mas o que é impressionante são essas viradas de momento, né? Quando... segundo round ali, no melhor momento dele, que é a hora que ele acerta a mão em você ali, que você dá uma... Você fala, opa, pegou, né? E aí o cara se expõe, né? O que é meio que natural, né? Porque tipo, o cara falou, porra, ele sentiu, eu vou pra cima. E aí o cara se expõe e acaba sendo praticamente o fim da luta, né, cara? Porque se não tivesse acontecido a joelhada, essa luta fatalmente, você ter... De repente, talvez, ele é um cara duríssimo também, respeito total pro Lineker, mas a gente não sabe se ia conseguir nocautear ele ou não, mas na decisão já tava ganha, eu acho. Ainda mais debilitado do jeito que ele tava, era muito difícil ele conseguir virar a situação ali, né? Mas acho que a lição que fica é essa parada do momento, assim, né, cara? Tipo, no melhor momento do cara, que é a hora que ele fala, porra, meus golpes entraram, vou pra cima, o cara se expõe, leva um golpe que é praticamente o decreto final ali, né, cara? Um olho inchado daquele, fechado, uma lesão daquela ali, é bem o que você falou, a parada mental mesmo também, né? O cara que tá lutando, o cara já sabe, né, cara? Fala, porra, fudeu, né? Tipo,
Com certeza. E eu acho que também o final da luta ali é, volta para aquela parte que eu falei da paciência, né? Eu tava no melhor momento ali, prestes a acabar a Sim. luta, e acabou que eu fui muito, tipo, joguei uma joelhada sem noção ali, que acabou que gerou o resultado que gerou, entendeu? Então no final, o que causou tudo isso Sim. foi a joelhada. Se eu tivesse ficado um pouco mais calmo ali, olhado bem, eu ia nocautear ele de qualquer forma. Então essa também fica outra lição de ser mais paciente ali, porque com certeza eu vou machucar ele também na segunda luta. Então esperar o momento certo ali para acabar a luta vai ser bem importante. E ajuda, assim, de novo, você, não quero que você fale estratégia, nada disso, porque, porra, ainda mais faltando 2 semanas pra luta. Mas ter lutado com o cara já ajuda, né? Porque você já sentiu a pressão, já sentiu o golpe, isso já dá uma vantagem, né? Tipo de. Não uma vantagem pra você, porque ele também tem a mesma vantagem, né? De já ter lutado com você, já sentiu tua joelhada, já sentiu seus golpes e tal. Isso é um ponto a menos que você tem que se preocupar, né? Daquela parada, tipo, porra, vou dar uma sentida aqui, ver qual é que é. É, Essa parte já tipo, foi, né? principalmente quando você vai lutar com um cara que já tem uma história é, no esporte, entendeu? Então muita gente dá opinião, fala o que acha que vai acontecer. Então quando você vê muita gente falando, oh, o cara bate muito forte, o cara tem a mão muito pesada. Então essas coisas levam pra luta. Então na luta eu tô esperando o quê? Eu tô esperando um monstro ali que vai bater, vai arrancar minha cabeça. Quando ele bate ali, eu tomo um soco e o soco, pô, não é nada demais, tipo, é diferente, entendeu? Você sentir o momento, você fala, porra, eu tava esperando um cara Uhum. que batesse igual um caminhão. Aí o cara bate um soco normal, pô, o cara bate igual eu, então bora, continua, bora pra porrada, entendeu? Então acho que, né, pra Exato. próxima luta já lidei totalmente com todas essas coisas, como ele também lidou, entendeu? Então, mas vai para como a luta estava acontecendo, entendeu? Então, as lembranças que eu tenho da luta não vai ser a mesma lembrança que ele tem. E mais os dois vão trazer as experiências para a segunda luta. É isso aí. É isso aí. Muito legal. Fala a data da luta. Vai Na ser aqui nos Estados Tailândia, Unidos? minha segunda. Vai ser na Tailândia? Porra, eu tava. Tem algum plano? Você tem vontade de vir lutar aqui? Porque o One tá fazendo os eventos, vai fazer Pô, vários eu tenho eventos muita aqui agora, vontade de né? ir na América, mas lutar aí tem muita taxa, né? Aí a gente já dá um animado. Ai, caralho, é verdade. É verdade. Bichos, lutar em Nova York, cara, se puder Não, evitar, eu tô evita, tentando porque lá na é América em sinistro. todo lado. Pô, se você lutar, por exemplo, em Vegas, você paga só a taxa do governo federal. O estado não te cobra taxa, porque Las Vegas não tem. Eles não te taxam. Se você lutar em Nova York, você paga o federal mais 8% pro estado de Nova York. Cara, é uma loucura. Os caras não querem lutar. E a comissão atlética lá é Pô, chata, hein? O negócio lá é complicado, cara. O Eu, negócio lá é eu quero complicado. Tá certo ir pra você mesmo, América, é tipo, isso é um mesmo. sonho assim Luta aí. de criança mesmo, mas aqui eu prefiro lutar aqui do meu lado aqui mesmo, que tipo, é principalmente em Bangkok, né? Praticamente minha segunda casa, vai estar todo mundo lá, família, os amigos, então vai ser tipo caldeirão. Legal. Mas eu quero muito ir na América para Exatamente. treinar, quero conhecer, e tem muita gente que eu conheço treina aí, fala muito bem do treino, das coisas assim que são bem evoluídas em relação ao esporte. Então quero muito ir para conhecer, com certeza. Bora, manda dá uma ligadinha pro Adriano Moraes. Não, eu Tem falo amizade com o mais Miquinho? com o Bochecha, com o Marlon Moraes, né? Porra, irado. Irado. Eu tive no Brasil agora no fim de ano e o Bochecha é de Santos. O meu pai mora no Guarujá, que é a cidade do lado, assim. Aí eu encontrei o Bochecha lá, a gente deu um rolê de carro, gravou, foi Eu bem vi um legal. Eu vou pouco mandar o link pra você desse assistir. vídeo do Carl, vi. Ah, Eu você sempre viu? lá, o Bochecha é Cara, que parceirão massa. demais.
Ele tava aqui também na Tailândia um tempo desse. É, eu tô ligado, eu tô ligado. Ó, a hora que você colar pra cá, dá um toque, porque eu tô na Flórida. E vamos tentar se encontrar. A gente faz um pessoalmente também, te traga aqui no estúdio, a gente bate um papo, vai ser irado. Vem passear, porra, tô do lado da Disney. Então você vem pra América, tem que vir na Disney, porra. Esse ano acho que vai dar certo. Irado. Irmãozão, fala de novo. Quando é a luta? Que horas? Eu vou falar aqui, dia 25 de fevereiro, 8 horas da manhã. No Brasil vai ser dia 24 de fevereiro, 8 da noite. No Combate. Caralho, essa Verdade. é top agora, né? Lutar no Combate vai ser foda. A galera vai estar lá assistindo em peso, cara. Tua chance... Brilha lá, faz uma... Porra, quero que você faça uma ótima luta. E, de repente, depois da luta, a gente volta pra trocar uma ideia. Assiste de novo e me conta como é que foi. Fechou. Fechou? Fabrício, obrigado, irmão. Vai descansar, que eu sei que tá tarde aí. Obrigado pelo tempo, valeu pela moral. Tamo junto. Se precisar, só dá um toque.